Se você já tentou de tudo e ainda não conseguiu ver resultados reais na perda de peso, talvez o jejum intermitente seja exatamente o que falta para turbinar sua queima de gordura. Se você já testou de tudo, desde dietas restritivas a exercícios puxados, e ainda não conseguiu resultados consistentes, hoje eu vou te mostrar como o jejum intermitente pode ser a chave para acelerar sua queima de gordura e te ajudar a voltar a emagrecer. O jejum intermitente não é só uma dieta passageira, é uma estratégia alimentar que vem sendo usada há séculos com raízes em práticas culturais e espirituais antigas. No seu formato moderno, o jejum intermitente se popularizou por trazer uma abordagem mais simples e natural de controlar a ingestão de alimentos sem a rigidez de contar calorias a cada refeição. Mas vamos ao que realmente interessa. O que faz o jejum intermitente funcionar e por que ele se destaca tanto para quem quer emagrecer? Imagine seu corpo como uma máquina que alterna entre duas funções principais, a de armazenar energia e a de consumir energia. Quando comemos, especialmente refeições ricas em carboidratos, nossos níveis de insulina aumentam, e o corpo começa a armazenar o excesso de energia na forma de glicogênio e gordura. Esse é o modo armazenamento, e quando estamos nele, a queima de gordura fica em segundo plano. O conceito do jejum intermitente inverte esse ciclo. Ao limitar a janela de alimentação, você deixa um intervalo maior para que o corpo utilize as reservas de energia que acumulou, ou seja, começa a queimar a gordura que está ali guardada como uma fonte de combustível. E é aqui que a mágica acontece. Ao dar uma pausa no consumo de alimentos, você permite que seu corpo entre no estado de jejum onde os níveis de insulina diminuem, e o organismo passa a buscar energia nas reservas de gordura. Existem diferentes métodos para praticar o jejum intermitente, mas os mais comuns são o 16/8, o 12/12 e até o 5/2. No método 16/8, por exemplo, você come em uma janela de 8 horas e jejua por 16 horas, o que inclui as horas de sono. Imagine um ciclo de um dia. Você começa a comer às 12 horas e para as 20 horas. Nas horas em que está sem comer, o corpo vai se adaptar a usar as gorduras como fonte de energia. Durante a madrugada, ele intensifica esse processo, e ao acordar, você pode prolongar o período sem comer apenas com água, café sem açúcar ou chá, que não quebram o jejum, até a hora da primeira refeição. Nesse processo, além da perda de peso, o jejum intermitente traz uma série de outros benefícios. Estudos sugerem que ele pode melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir inflamações e até promover a autofagia, um processo de limpeza das células que ajuda o corpo a remover toxinas acumuladas e a regenerar tecidos danificados. Para quem está focado em saúde e não apenas em emagrecimento, esses aspectos são cruciais. Outro ponto importante é que o jejum intermitente pode ser adaptado ao estilo de vida de cada pessoa. Ele não exige que você corte grupos alimentares ou conte calorias meticulosamente. Ao invés disso, você apenas ajusta o horário de suas refeições. É, portanto, mais do que uma dieta. É um estilo de vida alimentar que pode ser moldado conforme as necessidades e preferências de cada um, tornando-se uma opção viável tanto para quem deseja emagrecer, quanto para quem busca uma forma mais saudável de se alimentar sem restrições extremas. Com esse tipo de abordagem, o jejum intermitente também ensina algo poderoso, a escutar mais o próprio corpo. Ao restringir a janela de alimentação, você passa a distinguir melhor a fome real da vontade de comer por hábito ou emoção. Um dos segredos por trás do poder do jejum intermitente para acelerar a queima de gordura está na sua capacidade de alterar processos hormonais do corpo, promovendo um ambiente ideal para o uso das reservas de energia. Vamos explorar os 3 principais fatores que fazem do jejum intermitente uma estratégia eficaz para a queima de gordura: a regulação da insulina, o aumento do hormônio de crescimento e o processo de autofagia e reparação celular. Regulação da insulina. Para entender como o jejum intermitente ajuda na queima de gordura, primeiro precisamos falar sobre insulina. Esse hormônio é essencial para a regulação do açúcar no sangue e atua como uma chave que permite que as células armazenem glicose, ou açúcar, para energia futura. Quando comemos constantemente ao longo do dia, os níveis de insulina ficam altos e são mantidos elevados por longos períodos. Isso significa que o corpo permanece no modo de armazenamento de gordura, pois os níveis altos de insulina inibem a quebra de gordura. Em outras palavras, o corpo está sempre recebendo um sinal para armazenar energia, nunca para utilizá-la. Ao praticar o jejum intermitente, você cria períodos em que o nível de insulina no sangue fica baixo. Isso é uma excelente notícia para a queima de gordura, pois com níveis baixos de insulina, o corpo começa a utilizar as reservas de energia acumuladas na forma de gordura para suprir suas necessidades. Assim, o jejum intermitente age como um interruptor que desativa o modo armazenamento e ativa o modo queima de gordura. No decorrer do dia, sem constantes picos de insulina, o organismo passa a buscar energia nas reservas de gordura, acelerando o processo de emagrecimento. Aumento do hormônio de crescimento. Outro efeito impressionante do jejum intermitente é o aumento significativo do hormônio de crescimento, HGH, do inglês Human Growth Hormone, que desempenha um papel fundamental na queima de gordura e na preservação de massa magra. Durante o jejum, estudos mostram que os níveis de HGH podem aumentar em até 5 vezes, especialmente durante o sono. E isso é vital porque o hormônio de crescimento ajuda o corpo a queimar gordura de forma mais eficiente, ao mesmo tempo que preserva e constrói músculos. Esse aumento no HGH funciona quase como uma proteção para os músculos.
Quando estamos em jejum, o corpo poderia, teoricamente, recorrer aos músculos para obter energia, mas com o HGH elevado, ele prioriza a gordura, permitindo que você perca peso sem comprometer a massa magra. Além disso, o HGH contribui para uma recuperação muscular mais rápida, então, para quem faz exercícios. O jejum intermitente combinado com uma rotina de treino pode gerar resultados ainda mais potentes na perda de gordura e na definição muscular, autofagia e reparação celular. Durante o período de jejum, o corpo entra em um processo chamado autofagia, uma espécie de limpeza e reparação celular. Pense na autofagia como uma faxina interna em que o organismo se livra de componentes celulares danificados e resíduos acumulados. Esse processo é essencial para a renovação das células, pois permite que o corpo se livre de materiais defeituosos e regenere partes das células que estão desgastadas. Esse reciclamento de componentes celulares danificados não só melhora a saúde geral do organismo, mas também é visto como uma defesa natural contra várias doenças. Estudos indicam que a autofagia ajuda a prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer e fortalece o sistema imunológico. Além disso, ela permite que o corpo funcione de maneira mais eficiente e saudável, o que é um dos motivos pelos quais o jejum intermitente não apenas promove a queima de gordura, mas também melhora a saúde a longo prazo. Esses três mecanismos, a queda nos níveis de insulina, o aumento do hormônio de crescimento e a ativação da autofagia, trabalham juntos para transformar o jejum intermitente em uma ferramenta poderosa para emagrecer e melhorar a saúde. Ao diminuir a insulina, seu corpo acessa mais rapidamente as reservas de gordura. Com o HGH elevado, você mantém a massa muscular intacta enquanto perde gordura. E por meio da autofagia, você cria uma base mais forte para a saúde geral, renovando o corpo de dentro para fora. Além de ser uma estratégia de emagrecimento, o jejum intermitente oferece uma série de benefícios que vão muito além da perda de peso, transformando a forma como o corpo lida com energia e impactando a saúde mental e física de maneiras significativas. Vamos explorar cada um desses benefícios, explicando o que acontece no corpo durante o jejum e por que tantos adeptos relatam resultados positivos. Primeiro, queima de gordura. Sem dúvidas, a queima de gordura é um dos benefícios mais conhecidos e buscados no jejum intermitente. Mas o processo por trás dela é interessante e envolve mudanças hormonais fundamentais. Como o jejum reduz a frequência de picos de insulina, que normalmente ocorrem quando estamos comendo, o corpo tem menos sinalizações para armazenar gordura e, em vez disso, começa a mobilizar essas reservas para produzir energia. Com a insulina em níveis mais baixos, o corpo acessa a gordura acumulada como fonte de energia, queimando-a de forma muito mais eficiente do que em um padrão alimentar constante. Isso faz com que o jejum intermitente seja um dos métodos mais eficazes para quem quer emagrecer de forma saudável, aproveitando a pausa nas refeições para promover o gasto energético das reservas. Segundo, aumento da energia. Uma das surpresas para muitos iniciantes no jejum intermitente é o aumento na disposição e na energia durante os períodos de jejum. A princípio, parece contraintuitivo imaginar que sem comer, o corpo teria mais energia, mas o que ocorre é um efeito adaptativo do organismo. Quando estamos constantemente comendo, o corpo entra em um ciclo de altos e baixos de energia. Durante o jejum, em vez de depender de uma refeição recente para energia, o organismo aprende a otimizar o uso das reservas de gordura. Esse processo, chamado de flexibilidade metabólica, permite ao corpo alternar entre queimar carboidratos e gorduras sem grandes oscilações de energia, fazendo com que muitas pessoas relatem uma disposição estável ao longo do dia. Isso pode ser especialmente benéfico para quem sente aquela queda de energia após as refeições e passa a ter uma reserva de disposição mais constante. Terceiro, clareza mental e foco. Outro benefício frequentemente reportado é o aumento na clareza mental e no foco. Durante o jejum, a insulina está baixa e o organismo usa cetonas, substâncias produzidas pelo fígado a partir de ácidos graxos, como fonte alternativa de energia para o cérebro. Essas cetonas são altamente eficientes em proporcionar energia estável e, por isso, o cérebro tende a funcionar melhor, sem as oscilações que ocorrem com altos níveis de açúcar no sangue. Esse efeito é tão notável que muitas pessoas que praticam o jejum intermitente relatam sentir um foco mais aguçado e uma clareza mental que dificilmente teriam após refeições pesadas que muitas vezes causam sonolência e fadiga mental. Além disso, os benefícios para a saúde cerebral não param por aí. A prática do jejum pode ajudar na produção de um hormônio conhecido como fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, que favorece a criação de novas conexões entre neurônios e ajuda na prevenção de doenças neurodegenerativas. Quarto, controle do apetite. Controlar o apetite pode ser um dos maiores desafios para quem quer emagrecer, mas o jejum intermitente oferece uma ajuda valiosa. Ao fazer jejum regularmente, o corpo passa a modular os hormônios ligados ao apetite, como a grelina, o hormônio da fome. Quando o organismo se acostuma aos períodos de jejum, ele passa a liberar grelina em momentos específicos, adaptando-se aos horários das refeições, e assim, diminuindo a sensação constante de fome. Esse processo ensina o corpo a não esperar comida o tempo todo, resultando em uma resistência maior ao impulso de comer em excesso. Outro fator que ajuda no controle do apetite é a estabilidade nos níveis de açúcar no sangue, que evita aqueles picos e quedas bruscas de glicose.
Os grandes responsáveis por episódios de fome intensa e descontrole alimentar. Quinto, longevidade e saúde a longo prazo. Além de seus benefícios mais imediatos, o jejum intermitente é associado a um potencial aumento da longevidade e a prevenção de doenças crônicas. Estudos sugerem que períodos regulares de jejum podem reduzir marcadores de inflamação, uma das principais causas de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até certos tipos de câncer. O jejum intermitente ativa a autofagia, um processo que auxilia na reciclagem e limpeza celular, eliminando componentes danificados e promovendo a regeneração celular. Essa renovação contribui para a saúde a longo prazo e pode ajudar a proteger contra o envelhecimento precoce e doenças degenerativas. Esses benefícios combinados mostram que o jejum intermitente é muito mais do que uma ferramenta para perder peso, ele pode ser um caminho para uma vida mais saudável, com mais energia, clareza mental e controle sobre o próprio corpo e sua saúde. Existem diversos métodos de jejum intermitente que permitem adaptar o jejum ao estilo de vida, necessidades e preferências de cada pessoa. Eles variam em intensidade e requerem uma adaptação progressiva, especialmente para quem está começando. Agora exploramos os principais métodos, o 16x8, o 5x2 e o OMAD, o AMIL-AD. Primeiro, método 16x8. O 16x8 é, sem dúvida, o método mais popular de jejum intermitente e, por isso, é muitas vezes recomendado como um ponto de partida. Ele consiste em jejuar por 16 horas e comer dentro de uma janela de 8 horas, o que é um bom meio-termo para quem quer experimentar os benefícios do jejum sem uma restrição extrema. No formato mais comum, a pessoa opta por iniciar a janela de alimentação ao meio-dia e encerrá-la às 20 horas, com jejum prolongado das 20 horas até o meio-dia do dia seguinte. Esse método tem a vantagem de permitir 2 a 3 refeições completas, tornando a adaptação mais fácil, pois não exige uma redução brusca no número de refeições. O benefício do 16x8 é que ele deixa o corpo entrar em um estado de jejum sem causar estresse excessivo. Durante as 16 horas de jejum, a insulina diminui, o que facilita a queima de gordura. Além disso, o organismo começa a adaptar-se a utilizar a gordura como fonte de energia, e o apetite acaba se ajustando à janela de alimentação, diminuindo a sensação de fome durante o período de jejum. Este método é uma excelente opção para quem deseja perder peso de forma gradual, melhorar a saúde metabólica e alcançar uma maior estabilidade nos níveis de energia ao longo do dia. Segundo, método 5x2. O método 5x2 é outra abordagem famosa no mundo do jejum intermitente e tem uma dinâmica diferente do 16x8. Em vez de jejuar diariamente, você come normalmente por 5 dias da semana e nos outros 2 dias, não consecutivos. Reduz a ingestão calórica para cerca de 500 a 600 calorias. Esse formato é menos rigoroso, pois permite uma alimentação regular na maioria dos dias, mas ainda proporciona períodos de restrição que ativam os benefícios metabólicos do jejum. Nos dias de restrição calórica, o corpo entra em um estado de baixa insulina e começa a acessar as reservas de gordura, ajudando na perda de peso e na queima de gordura. Uma dica comum para os dias de restrição é optar por alimentos ricos em proteínas e vegetais, que proporcionam saciedade sem exceder o limite de calorias. Esse método pode ser interessante para quem não deseja jejuar todos os dias e prefere uma rotina mais flexível. O 5x2 também oferece benefícios para a saúde cardiovascular, resistência à insulina e redução da inflamação, sendo uma ótima escolha para quem busca melhorias na saúde geral sem precisar abrir mão de uma alimentação completa na maioria dos dias. Terceiro, método OMAD, o AMIL-AD. O OMAD é um dos métodos mais intensos e radicais de jejum intermitente, já que propõe que a pessoa faça apenas uma refeição ao dia, mantendo um jejum de aproximadamente 23 horas e comendo em uma janela de apenas 1 hora. Esse método é indicado para pessoas com experiência em jejum e que já estão adaptadas a restrições alimentares maiores, pois exige uma capacidade de tolerância ao jejum elevada e um controle rigoroso do apetite. A principal vantagem do OMAD é que, com uma única refeição, o corpo passa a maior parte do dia em estado de jejum, maximizando a queima de gordura e os efeitos de reparação celular promovidos pela autofagia. Ao manter a insulina baixa por longos períodos, o OMAD facilita o uso das reservas de gordura para energia, o que pode resultar em perda de peso mais rápida e eficiente. A refeição única deve ser planejada para incluir nutrientes essenciais, como proteínas, gorduras saudáveis e vegetais, garantindo que o corpo receba tudo o que precisa. A praticidade do OMAD também atrai quem prefere não se preocupar com múltiplas refeições e valoriza um estilo de vida mais simples e focado. A escolha do método ideal depende de vários fatores como rotina, preferências pessoais e metas específicas de saúde e emagrecimento. O 16x8 é ideal para iniciantes que desejam um método sustentável e flexível. O 5x2 oferece uma opção leve e menos comprometida para quem prefere ter dias de alimentação normal. E o OMAD é uma abordagem avançada para aqueles que já têm experiência com jejum e buscam maximizar os benefícios da queima de gordura e reparação celular. Esses métodos permitem que o jejum intermitente seja adaptável a qualquer estilo de vida, sendo uma ferramenta valiosa não só para emagrecimento, mas também para otimizar a saúde e promover uma relação mais consciente com a alimentação.
Para quem está começando no jejum intermitente, algumas dicas práticas podem fazer toda a diferença na adaptação e ajudar a garantir o sucesso a longo prazo. Com foco em hidratação, progressão gradual, qualidade nutricional e controle na hora de quebrar o jejum, vamos explorar cada uma dessas estratégias. Hidratação. Durante o jejum, manter o corpo hidratado é essencial para reduzir a sensação de fome e garantir que o organismo funcione de maneira otimizada. Beber bastante água, além de ser fundamental para todos os processos metabólicos, ajuda a ocupar o estômago, aliviando a sensação de vazio que muitos sentem nos primeiros dias de jejum. Além da água, chás de ervas e café sem açúcar são boas opções, pois além de hidratar, podem dar um estímulo extra de disposição. O café especialmente é um aliado para quem precisa de energia mental e física, já que a cafeína ajuda a reduzir a percepção de fome. No entanto, é importante não exagerar, pois doses excessivas de cafeína podem causar ansiedade e desconforto gastrointestinal. Outro ponto importante é que, sem ingestão de alimentos, o corpo não está recebendo a água normalmente presente nos alimentos. Por isso, aumentar o consumo de líquidos durante o jejum é fundamental para evitar a desidratação e possíveis sintomas de fadiga ou dor de cabeça, que podem surgir principalmente no início. Comece devagar e adapte-se. Para muitas pessoas, a adaptação ao jejum intermitente pode ser um grande desafio, principalmente para quem nunca fez jejum antes. Por isso, começar devagar é essencial. Uma boa forma de iniciar é com jejum de 12 horas, por exemplo, jantando às 20 horas e tomando o café da manhã às 8 horas do dia seguinte. Esse intervalo já oferece benefícios iniciais e, ao mesmo tempo, é uma meta acessível que permite que o corpo se acostume à ideia de passar algumas horas sem comer. Depois que o corpo se ajusta a um jejum de 12 horas, é possível progredir para o método 16/8, em que se jejua por 16 horas e se come dentro de uma janela de 8 horas. A adaptação gradual facilita o processo, reduzindo a chance de sentir fome intensa ou mal-estar, o que é comum para quem tenta iniciar o jejum com um método mais longo e rigoroso. A chave aqui é respeitar os sinais do corpo e ir aumentando o tempo de jejum gradualmente, conforme a tolerância aumenta. Uma progressão lenta é mais sustentável a longo prazo, além de ser menos impactante no dia a dia. Alimentos ricos em nutrientes. Quando chega a hora de se alimentar, a escolha dos alimentos faz toda a diferença. Para obter os melhores resultados com o jejum intermitente, invista em refeições ricas em nutrientes. Opte por vegetais, proteínas magras, gorduras saudáveis e carboidratos complexos, pois esses alimentos fornecem saciedade prolongada e ajudam o corpo a se recuperar de forma eficaz após o período de jejum. Vegetais verdes, por exemplo, são ricos em fibras e essenciais para uma digestão saudável, enquanto proteínas magras, como peixes, ovos e leguminosas, auxiliam na manutenção da massa muscular. Outro ponto importante é evitar alimentos ultraprocessados, que geralmente são ricos em açúcares e gorduras ruins. Esses alimentos podem causar picos e quedas bruscas de glicose, o que aumenta a fome e dificulta a adaptação ao jejum, além de comprometer os benefícios metabólicos que o jejum proporciona. Portanto, uma boa dica é sempre planejar as refeições, priorizando qualidade sobre quantidade. Isso ajudará a garantir que o corpo receba todos os nutrientes necessários, sem sobrecarregar o sistema digestivo. Evite compensar no fim do jejum. Um erro comum entre iniciantes é compensar no final do jejum, consumindo grandes quantidades de alimentos ou comendo rapidamente. Embora seja normal sentir fome na hora de quebrar o jejum, comer em excesso pode sobrecarregar o sistema digestivo, causando desconforto, inchaço e até cansaço. Além disso, ao consumir uma grande quantidade de alimentos de uma só vez, o corpo pode sofrer com picos de insulina, o que pode anular os benefícios do jejum. A melhor estratégia é iniciar a refeição com algo leve e nutritivo, como uma pequena porção de proteínas ou vegetais, e então aguardar alguns minutos antes de continuar a refeição. Esse tempo permite que o corpo comece o processo digestivo e manda sinais de saciedade para o cérebro, evitando a vontade de comer em excesso. Controlar o impulso de compensar garante uma digestão mais tranquila e ajuda o corpo a manter o equilíbrio energético. Essas dicas simples, mas eficazes, podem facilitar muito a adaptação ao jejum intermitente e maximizar seus benefícios. Muitos ainda têm dúvidas e receios em relação ao jejum intermitente, e alguns mitos persistem, mesmo diante de estudos que confirmam os benefícios e segurança dessa prática, quando realizada corretamente. Vamos então desmistificar algumas das ideias equivocadas mais comuns, abordando cada uma delas com cuidado e clareza. Mito 1. Jejum causa perda muscular. Um dos mitos mais difundidos é o de que ao fazer jejum intermitente, o corpo começa a queimar músculos para obter energia, o que prejudicaria os resultados de quem treina e busca preservar a massa muscular. No entanto, a realidade é bem diferente. O corpo é muito eficiente em proteger a musculatura, especialmente em períodos de jejum curtos. Quando estamos em jejum, o corpo primeiro usa suas reservas de glicose e, em seguida, recorre à gordura como fonte de energia. Estudos indicam que o jejum intermitente pode, na verdade, ajudar a manter a massa magra, desde que seja combinado com uma dieta adequada e, se possível, exercícios de resistência como musculação ou treinos de baixa intensidade.
Além disso, o aumento dos níveis de hormônio de crescimento, que ocorre durante o jejum, ajuda a preservar a massa muscular e facilita a queima de gordura. Portanto, longe de comprometer os músculos, o jejum intermitente aliado a boas práticas alimentares e a atividade física moderada pode proteger a musculatura enquanto o corpo queima gordura de maneira mais eficiente. Mito 2. Jejum faz mal para a saúde. Outro mito recorrente é a ideia de que o jejum intermitente é prejudicial à saúde e causa fraqueza, tonturas ou problemas metabólicos. Na realidade, o jejum é uma prática milenar, presente em várias culturas e tradições religiosas. E estudos modernos têm mostrado que ele oferece benefícios significativos para o corpo e a mente. Pesquisas indicam que o jejum intermitente pode melhorar a sensibilidade à insulina, o que é benéfico para o controle da glicose, além de favorecer a saúde cardiovascular e reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2. Além disso, o jejum estimula processos de reparação celular e a chamada autofagia, em que o corpo limpa componentes celulares danificados e desnecessários. Esse processo contribui para a longevidade e pode ter um papel preventivo contra doenças degenerativas. É claro que algumas pessoas podem, inicialmente, sentir algum desconforto ao adotar o jejum intermitente, mas esses sintomas tendem a diminuir conforme o corpo se adapta. Na maioria dos casos, o jejum intermitente, quando realizado de forma correta, é seguro e promove uma série de benefícios à saúde. Mito 3. Jejum intermitente é para todos. Por mais que o jejum intermitente seja seguro para muitas pessoas, ele não é adequado para todos. Grupos específicos como gestantes e lactantes, crianças e adolescentes em fase de crescimento, pessoas com histórico de transtornos alimentares e algumas condições de saúde específicas, devem evitar o jejum ou realizar a prática apenas sob orientação profissional. Durante a gestação, por exemplo, o corpo da mulher precisa de um aporte constante de nutrientes para o desenvolvimento do bebê, e o jejum pode limitar esse aporte, causando deficiências. Além disso, o jejum intermitente não é recomendado para pessoas com doenças metabólicas não controladas, distúrbios hormonais, ou outras condições médicas que requerem alimentação frequente. Quem possui um histórico de transtornos alimentares como anorexia ou bulimia, também pode achar que o jejum desencadeia comportamentos alimentares prejudiciais. Em qualquer caso, é sempre importante consultar um profissional de saúde para uma avaliação personalizada antes de iniciar o jejum intermitente. O acompanhamento médico garante que a prática seja segura e adequada às necessidades individuais. Desmistificar esses pontos é essencial para que as pessoas compreendam que o jejum intermitente é uma ferramenta de saúde que, quando bem planejada e personalizada, pode trazer muitos benefícios. O importante é desconsiderar os mitos, buscar informações embasadas e realizar o jejum de forma segura e consciente. Então, se você quer dar um novo gás na perda de peso e na saúde, o jejum intermitente pode ser uma ferramenta poderosa. Compartilhe aqui nos comentários se você já pratica o jejum ou está considerando começar. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que quer um empurrãozinho para começar a emagrecer.